William Bonner é humilhado e expulso ao vivo pelo povo gaúcho. A Rede Globo, depois que passou o show da Madonna, ela resolveu descobrir que estava acontecendo uma calamidade pública, uma tragédia no Rio Grande do Sul. E como ela lidou com isso? De uma maneira marqueteira. Mandou então William Bonner para o Rio Grande do Sul para gravar o Jornal Nacional. William Bonner abandonou o tradicional terno, as roupas de jornalista do Jornal Nacional e colocou aquela tradicional camiseta preta, bem marota, para dar um ar fúnebre do que estava acontecendo. Naturalmente, o povo gaúcho ficou revoltado pela jogada de marketing de uma emissora que até então estava negando tudo o que acontecia no Rio Grande do Sul. Simplesmente fechou os olhos para a tragédia para festejar o show da Madonna. Afinal de contas, como um folhetim muito regado a dinheiro público, a Rede Globo prefere noticiar o que é interessante para o governo federal. E aí lá se foi o William Bonner. E veja o tratamento que a população deu a ele. Por que a Globo só veio agora aqui gravar? Por que não teve ninguém dentro da água antes? Por que vocês não estiveram com a gente dentro desse resgate? A Globo estava transmitindo Madonna, enquanto o gaúcho estava debaixo da água. Pessoas morreram, enquanto a Janja, ela estava lá vendo a Madonna. Mas o Luciano Hang, que é uma pessoa péssima, ele estava mandando mais efetivo do que o próprio presidente do Brasil. E aí vem a pergunta, né? Por que só agora a Globo foi cobrir a tragédia? Por que a Rede Globo não coloca o pé na lama, igual os empresários têm feito no Rio Grande do Sul? Não, a Rede Globo prefere noticiar limpinha, no máximo com a camiseta preta. Enquanto isso, a Rede Globo se presta ao desserviço de mentir sobre os fatos. Dá uma olhada no vídeo da Natuza. Uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul porque não tinham nota fiscal. É de uma irresponsabilidade. Isso partiu do endereço certo. Isso partiu de um coach chamado Pablo Marçal, que postou um vídeo contando essa mentira. Pois é, primeiro ela já trata de rotular o Pablo Marçal como coach simplesmente para de alguma maneira tentar descredibilizar o empresário, que foi até lá e doou alimentos, levou aviões, estava tentando fazer o bem, ajudar a população gaúcha e foi impedido de pousar. O Pablo Marçal, coberto de razão, ficou ofendido com aquilo e expôs a Natuza. Veja o que o Pablo falou. Natuza, você é uma repórter incompetente. Você não teve o trabalho de pesquisar seus colegas da Rede Record, do SBT, que tem vídeo mostrando isso de outras reportagens. Primeira coisa que você tem que saber, eu não sou coach. Segunda coisa que você tem que saber, estão falando que não estão barrando agora, parabéns por terem parado de barrar. Tá aqui vídeo, ó, descarregando o caminhão, porque passou o limite de peso. Viu, tá sem condição o caminhão truque, viu? Esse caminhão aqui é complicado, mano. Se não ficar no peso correto, zoa demais. O meio do caminhão tá tudo vazio. Vai ter que tirar mais coisa e passar ali. Vazio vai o caminhão. Sabe o que a gente tá? A gente tá num estado de calamidade. Tem 4 dias que eu não vejo meus filhos. Acabei de pousar do Rio Grande do Sul. Nós estamos servindo o povo e vocês estão com alguma malícia por trás. Parece que vocês, dessa emissora, estão recebendo alguma coisa pra passar um pano aí do que tá acontecendo. Mas não para por aí não, hein? O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, também expôs a Rede Globo. Dá uma olhada no tweet aqui dele. Não é fake news. Caminhão com doações em Santa Catarina é notificado por órgão federal. Em vídeo de apelo urgente, a NTT não interrompa nem multe os caminhões carregados de doações para o Rio Grande do Sul. Faço pedido após saber que o servidor da Defesa Civil de Florianópolis, Samuel Vidal, recebeu notificações por parte do órgão federal durante o transporte de doações para os irmãos gaúchos. Compreendo a importância de regulamentações e reconheço a responsabilidade dos servidores em cumpri-las. Mas neste momento crítico precisamos de bom senso. Nenhuma norma deve se sobrepor à missão fundamental de todo agente público, ajudar pessoas. Só que aí a Rede Globo estava fazendo o quê? O desserviço de mentir. É um folhetim que atua em favor do governo federal. A questão é que no meio do caminho da Rede Globo tinha uma pedra chamada SBT. E o SBT fez um serviço de jornalismo decente, um serviço de jornalismo de verdade. Dá uma olhada na matéria da SBT. Os brasileiros se unem, formam correntes de ajuda, todos unidos pelo Rio Grande do Sul. Enquanto isso, a NTT estaria barrando caminhões da Defesa Civil com ajuda humanitária, porque não tem nota fiscal e um caminhão parece que está um pouco acima do peso, dos 4 que a gente tem aí. Caminhoneiros e voluntários que levam doações são parados em fiscalização e multados. O caminhão é para 55 mil quilos, tá? Eu fui multado com 39 mil quilos, entendeu? Isso é o motivo, entendeu? Eu tô com tudo ali, caminhão, tudo para levar para o pessoal de lá de Porto Alegre, eles multaram para isso aí, entendeu? Isso é o Brasil que a gente quer. E mesmo acompanhados da Defesa Civil e com documentos sobre as cargas, saem do local notificados. A gente já foi notificado de uma multa de R$200, né? Que a gente entrará com recurso por conta da operação.
qualquer forma foram multados. De qualquer forma, a gente já foi notificado, tá? Por conta do excesso. A matéria mostra claramente caminhões que foram multados enquanto levavam doações ao Rio Grande do Sul. E aí tem até vídeo da NTT tratando do assunto. Dá uma olhada. Gostaria de esclarecer para toda a população que a NTT já vinha adotando ações de flexibilização para o fluxo de veículos de carga que transportavam donativos para o Rio Grande do Sul. Houve casos isolados de autuação por excesso de peso na balança de Araranguá, que não se tornarão multas e serão devidamente anulados. É importante dizer que todos esses casos, foram 6, seguiram suas viagens sem retenção na balança, ao constatarmos que eram doações. Hoje, publicamos uma portaria, oficializando as medidas regulatórias e fiscalizatórias em apoio à população do Rio Grande do Sul. A questão é o seguinte, era fake news para a Rede Globo, mas a NTT teve que se justificar. Afinal de contas, a situação para o governo Lula ficou vexatória. Enquanto nossos irmãos gaúchos estão passando fome, passando sede, sem um teto, desesperados, com pessoas morrendo, o governo federal está preocupado com tributações, em tributar a doação, em tributar a caridade. Enquanto as pessoas precisam de água, o governo está enfiando imposto em quem faz o transporte do donativo para os gaúchos. Isso é desumano, isso é escatológico, isso é absurdo. O tweet do governador Jorginho Mello é muito adequado. Os servidores estão ali cumprindo a função que lhes é dada. O problema é que o governo federal deu essa ordem para eles. Por isso eles estavam cumprindo. Existe a digital do Lula nessa tributação. O Lula está ali preocupado em tirar dinheiro à força das pessoas que estão doando, mesmo que isso custe a vida dos nossos irmãos gaúchos. Isso é um absurdo. Isso é uma afronta. Eu me solidarizo com a revolta do Pablo Marçal. A revolta dele é a revolta de todos os brasileiros de bem que querem ajudar. Nós nos deparamos com um governo despreparado. O Lula ficou 3 horas no Rio Grande do Sul. A Simone Tebet disse que não é hora de doação, que ninguém sabe onde precisa. As pessoas estão precisando de tudo. Estão precisando de colchão, de alimento, de água. As pessoas do Rio Grande do Sul não têm o básico hoje para subsistir. Eles estão embaixo d'água. É um jornalismo porco que faz a Rede Globo. Um jornalismo rasteiro. Isso a gente não pode aceitar. Estão brincando com a vida das pessoas. Se fosse, faça um exercício. Imagine que o presidente fosse o Bolsonaro e ele tivesse tomado as mesmas medidas bárbaras que o Lula e seus ministros tomaram. A imprensa toda estaria chamando ele de genocida, de irresponsável, de delinquente. Estariam pedindo o impeachment, a prisão dele. Como é o Lula, a imprensa simplesmente passa pano. Se não fosse o Twitter, se não fosse as redes sociais, se não fosse o SBT, nós não teríamos sequer as informações. Estaria todo mundo aplaudindo aquele show de horrores que foi a apresentação da Madonna. Só que sabe o que é pior? Essa tragédia toda foi prevista e engavetada pelo PT, na gestão senhora Dilma Rousseff. Em 2014, o governo Dilma encomendou o relatório Brasil 2040, que previa, abrindo aspas para o relatório, elevação do nível do mar, mortes por onda de calor, colapso de hidrelétricas, falta de água no Sudeste, piora das secas no Nordeste e aumento das chuvas do Sul. Ou seja, em 2014, um relatório encomendado pela Dilma previa o aumento das chuvas no Sul, que levaria ao alagamento. Sabe o que aconteceu? Foi engavetado, um estudo que custou 3,5 milhões de reais. Simplesmente foi ignorado pela gestão irresponsável da senhora Dilma Vana Rousseff. Esse estudo envolveu mais de 30 pesquisadores brasileiros. Foi um estudo seríssimo, que prevê o que está acontecendo agora. Agora, exatamente 10 anos depois. Uma década poderia ter sido tomadas inúmeras medidas capazes de resolver o problema, mas a gestão PT estava mais preocupada com o petrolão. Mas nem tudo são notícias ruins. Tem um acalento. Houve diminuição em 15 centímetros na altura da água do Rio Guaíba nas últimas 24 horas, dados da última quarta-feira. Porém, já são 95 mortes registradas até a quarta-feira, que eu gravo esse vídeo. E as forças de segurança procuram por outras 128 pessoas desaparecidas. E aí, no meio de todo o caos, sabe o que acontece? O Senado Federal aprova a volta do DPVAT. Só para você ter uma ideia, o novo DPVAT vai gerar para o governo um superávit de caixa, entre aspas, né, porque eles vão gastar, de 15,7 bilhões de reais. E aí eu te pergunto, o dinheiro vai para a escola, para a universidade, para saneamento básico, para prevenção de catástrofe como no Rio Grande do Sul? Com certeza não. O dinheiro com certeza vai para privilégios, regalias e gastos absurdos e algumas liberações de emendas via orçamento secreto, que é a praxe do governo Lula. Um verdadeiro absurdo. Sabe o que é um absurdo também? A Cláudia Raia. Ela resolveu defender o aborto, vou abrir aspas
Para Cláudia Raia. Sou a favor do aborto, a mulher sabe o que está acontecendo com ela. Você não é obrigado a ter uma gravidez que você não deseja. Se você for estuprada, porque você não deseja, o corpo é teu. Tem vídeo da Cláudia Raia, dá uma olhada. Sou a favor, a mulher que sabe o que está acontecendo com ela. Você não é obrigada a ter uma gravidez se você não deseja. Se você for estuprada, se você não deseja. Porque se você não deseja, o corpo é teu. É preciso que você tenha essa autonomia sobre o teu corpo e sobre uma gravidez, uma vida que você vai gerar. A questão é que existe uma empreitada da esquerda muito grande para criar meios de liberar o aborto. Primeiro eles mudaram a nomenclatura. Antes eles falavam de interrupção de gestação. Agora eles chamam de aborto legal. Eles fazem esse jogo de palavras porque existem as 3 hipóteses de aborto previstas na lei, que são aquelas de microcefalia, gravidez que coloca em risco a gestação, a vida da mãe, e também o caso de gravidez gerada por estupro. A questão é a seguinte, a partir do momento que eles passam a tratar por aborto legal, traz um ambiente de que o aborto é supimpa e que pode ser gerado, o que é um verdadeiro de um absurdo. As mães, elas têm o direito de interrupção estabelecido pela lei, mas existem requisitos para isso, existe a necessidade de determinação judicial. E o aborto nunca é uma medida legal, é sempre uma vida que se perde, é sempre uma vida que é ceifada. O aborto é sempre um assassinato de um inocente, que sequer teve a possibilidade de respirar o sopro da vida. Só que no meio disso tudo, existe um descalabro aqui na cidade de São Paulo. O Hospital Vila Nova Cachoeirinha extrapolou completamente o número de abortos. Enquanto outras unidades clínicas de São Paulo realizaram ali 50 a 60 abortos na última década, o hospital realizou 419, quase 10 vezes mais. Naturalmente, eu fiz um requerimento de informações para embasar as suspeitas que estão sendo levantadas sobre procedimentos ilegais realizados pelos médicos. Inclusive, o prefeito rechaça completamente isso e já afastou os médicos envolvidos. Só que eu apresentei o requerimento na Comissão de Política Urbana e a Silvia do PSOL ficou muito chateada. Ela não quer que se investigue a origem desses abortos. Eu fico perguntando, você está lá dentro da lei, qual é o problema de um requerimento de informação? Teve treta, dá uma olhada. Pelo regimento da Câmara, isso não é competência da Comissão de Política Urbana. O artigo 47, inciso número 3, no seu item 3 do regimento interno da Câmara de São Paulo, consta especificamente serviços de utilidade pública, sejam ou não de concessão municipal. Receba! Queria só, em relação à fala do vereador Rubinho Nunes, dizer que o senhor distorce a realidade. Eu queria saber o que tem de tão grave que vocês querem esconder, que a gente tem acesso a informações que são necessárias pra gente elucidar o caso. Tá pegando fogo, bicho! O que a gente busca saber aqui é se os abortos realizados no Hospital Vila Nova Cachoeirinha extrapolam e muito, quando a gente tá falando na média de 50 a 60 na última década pelo hospital, aí nós temos 419, na minha opinião, parece que tem algo de muito sério, um esqueleto muito grande dentro desse armário que precisa ser exposto. Aqui na Câmara é sempre assim, sempre a esquerda querendo ganhar no grito, querendo ganhar no vitimismo, como em todo ambiente político. Felizmente nós temos conseguido grandes vitórias. Ao longo desse mandato eu fico feliz pelos resultados produzidos até agora. Seja barrando projetos absurdos trazidos pela esquerda, como banheiro unissex nas escolas e entre outros, mas também por conseguir investigar o aborto e aprovar projetos importantes, como a reforma previdenciária, a revisão do plano diretor, a revisão da lei de zoneamento, que foram capitaneadas por este vereador neste mandato. Por isso, meu muito obrigado pela possibilidade de ser vereador e estar aqui com vocês. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.